Sejam bem-vindos, meninos e meninas, à nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa revisão de termodinâmica. Nós começamos a falar da primeira lei da termodinâmica, nas transformações gasosas, e hoje nós vamos falar da segunda lei da termodinâmica de motores, refrigeradores e assim por diante. Então vamos lá? Olha só, eu preciso que você lembre de dois conceitos, que é processo reversível e processo irreversível. Né? São conceitos bem naturais. Né? Um processo é reversível quando? Quando você consegue fazê-lo no sentido contrário. Ele evolui de um lado, depois ele volta ao sentido contrário. Né? Um processo é irreversível quando? Quando você não consegue fazê-lo voltar ao seu estado inicial. Existem vários exemplos de processos irreversíveis. Processos reversíveis são mais difíceis. Eu vou passar para vocês uma simulação, olha só, de um processo reversível. Né? Vamos ver? Aqui eu tenho, deixa eu colocar aqui. Pronto. Nós temos aí, você tem aí uma pista de skate e um skatista. Nesse simulador, eu vou colocar no final do link da aula, eu vou colocar os links desses simuladores. Então, nós temos aqui os gráficos da energia cinética, energia potencial, energia térmica e energia total do sistema. A energia total do sistema é a soma dessas duas energias. A energia cinética é aquela que depende da velocidade. Né? Vamos colocar um velocímetro aqui para mostrar a velocidade. Velocidade zero, porque o skatista está parado. Quando eu coloco o skatista aqui em cima... Opa, não era para você fazer isso, garoto. Eu coloco o skatista aqui em cima. Eu vou ter a minha energia total apenas energia potencial gravitacional. Eu não tenho velocidade, eu não tenho energia cinética. Vou retirar o atrito. Olha como esse processo é reversível. Se você prestou atenção nesses códigos de barra, né? Se você prestou atenção nesses códigos de barra, você vai observar que o comportamento da energia cinética e da energia... Oh, esqueci de parar o cara de novo. Deixa eu parar ele aqui em cima. Você vai perceber o comportamento da energia cinética e da energia potencial. À medida que uma aumenta, a outra diminui. E quando eu estou no sentido contrário, eu tenho o fluxo no sentido inverso também. Olha só, eu estou descendo a rampa, a energia cinética está aumentando, a potencial diminuindo. Eu estou subindo a rampa, a cinética diminui e a potencial aumenta. Né? Lembra, a cinética depende da velocidade. Olha lá, a velocidade caindo. Ó. Ele parou, velocidade zero, energia cinética zero. Ele para de andar para um sentido para andar no sentido contrário. E aí, olha a reversibilidade do processo. As transformações de energia, quando eu inverto o sentido do movimento, a energia se transforma no sentido contrário. Então, num sentido, eu transformei cinética em potencial, em outro sentido, eu transformei potencial em cinética. Percebeu? Agora, eu vou colocar atrito. Quando eu colocar o atrito, olha o que vai acontecer. Aqui eu só tenho energia potencial. À medida que ele vai caindo, a energia cinética vai aumentando e, se você observar, começa a aparecer energia térmica. Até aí, isso não garante a irreversibilidade do sistema, tá ok? Eu transformei a energia potencial em outras duas formas de energia. A princípio, não seria um sistema irreversível. Mas olha como o sistema evolui. À medida que ele sobe, a cinética diminui e a potencial aumenta. Mas olha o comportamento da energia térmica. Também está aumentando. E quando eu voltar para cá, lembra que meu estado inicial era esse aqui. Quando eu voltar para cá, olha o que vai acontecer. A energia cinética se transforma em potencial, mas também em energia térmica. Por isso que o sistema não é reversível.
Porque nos sentidos opostos, eu não tenho a conversão da energia térmica em sentido oposto. O que seria a conversão da energia térmica em sentido oposto? Ele para, né? Perceba que a energia térmica total é a energia total que eu tinha no início. Toda a minha energia potencial foi transformada em energia cinética, perdão, energia térmica. Perceba que ele perdeu a capacidade de realizar trabalho. Ele perdeu o movimento e perdeu a capacidade de realizar trabalho. Ele não perdeu a energia, ele continua com a mesma energia total, mas ele perde a capacidade de realizar trabalho. E isso daí vai ser muito importante para a gente lá na frente. Então, o que nós vamos observar aqui? Olha, há mais processos irreversíveis do que processos reversíveis. A gente chega a dizer até que na natureza a gente só tem processos irreversíveis. O homem é que cria os processos reversíveis. O que diz a segunda lei da termodinâmica? O calor passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso aí a gente está batendo sempre. Professor, mas eu posso tirar calor do mais frio para o mais quente? Pode, mas não é um processo espontâneo, tá ok? Ele é um processo que envolve uma outra forma de energia. E, segundo, a parte mais importante da segunda lei da termodinâmica. É impossível para uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Toda máquina térmica vai precisar disso aqui, ó. Uma fonte quente, de alta temperatura, e uma fonte fria, de baixa temperatura. E devido a essa diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, ela pode gerar um trabalho, ela pode gerar um movimento, né? O trabalho é aquele que você pega uma energia e transforma essa energia em uma energia potencial e transforma em energia cinética, no caso do skatista. No caso dos motores, eu posso gerar um trabalho. O problema é que se eu deixar essa fonte quente em contato com a fonte fria, eu não vou conseguir gerar esse trabalho tão facilmente assim. Por quê? Porque a fonte quente vai esquentar a fonte fria. E vai chegar uma hora que esses dois corpos aqui vão entrar em equilíbrio térmico, a minha mão e o meio. Bom, mas eu não vou fazer isso, senão eu vou queimar a mão e tudo mais. Então, o que acontece? Para que eu consiga gerar o trabalho, eu preciso tirar energia da fonte quente, converter parte dessa energia em trabalho, e eu não consigo converter toda a energia em trabalho. Então, eu vou perder uma parte da energia. Então, eu forneço, eu converto uma parte em trabalho e perco parte da energia, né? É possível criar um motor com a vela? Será que é possível criar um motor com uma vela? Vou passar aqui um filmezinho para vocês de um experimento. Não fui eu que fiz esse experimento, tá, gente? Eu tirei ele da internet, mas eu ainda vou fazer esse experimento e gravá-los para vocês aqui em casa, porque realmente eu não tive tempo para fazer isso. Olha só, vocês estão vendo aí esse filmezinho? Esse filme mostra um motor a vela. Pontas da vela. E olha só. Ó, a vela estava em equilíbrio, né? E você começa a perceber que ela começa a entrar em movimento. Por que ela entra em movimento? A primeira coisa que você tem que observar na vela é o seguinte. Vamos pegar a nossa vela queimando aqui. Deixa eu voltar aqui. Pegar a nossa vela queimando. Essa vela, quando ela está queimando, olha só, ela vai transformar, ela vai fazer uma reação da parafina e ela vai queimar. Só que esse processo é lento. No entanto, se eu inclinar a vela, você vai observar o seguinte, ó. Vou botar uma parada aqui, senão vai encher de parafina aqui, ó. A parafina pega fogo mais depressa e ela vai derretendo mais depressa. Gente,
Só para você ter uma ideia, existe um livro, eu vou colocar o nome desse livro no material impresso, onde, se não me engano, foi o Kelvin ou foi o Maxwell que escreveu, onde ele fala unicamente da queima da vela. E toda a teoria, tudo que eu posso tirar da queima de uma vela, né? Então, eu consegui realizar um trabalho, um movimento, né, com esse motor a vela. Mas o que o Maxwell, estou com o Maxwell na cabeça, o que nós observamos? É que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, uma máquina térmica não consegue transformar todo o seu trabalho retirado da fonte quente. Essa razão nunca vai ser igual a 1. Esse rendimento nunca vai ser igual a 1. Traduzindo, não existe motor com rendimento de 100%. Nenhum motor tem um rendimento de 100%. Ok? Olha só, certa quantidade de gás ideal sofre uma transformação que leva do estado A para o estado B 2 caminhos com base no gráfico. Determine. Vamos ver como é que vai funcionar esse brinquedo até agora, né? Vamos fazer alguns exercícios? Olha só, qual é a relação entre as temperaturas dos pontos A e B? Qual a relação entre as energias internas em cada processo, o trabalho realizado e qual dos caminhos tem maior quantidade de calor trocado? Observe que isso aqui é uma isotérmica de temperatura A, isso aqui é uma isotérmica de temperatura B. Então, eu estou saindo do ponto A para o ponto B por um caminho, por um segundo caminho que é através da isotérmica e depois uma redução de pressão a volume constante. Depois, o terceiro caminho, eu tenho uma redução de pressão e temperatura a volume constante. E depois, um aumento de volume e diminuição de pressão a temperatura constante. A primeira coisa que você tem que observar nesse sistema é aqui, ó. Temperatura A é maior que a temperatura B. Professor, como é que eu vou saber disso? Toda vez que tiver no diagrama pressão e volume e você tiver uma isotérmica, quanto mais distante eu estiver do meu plano cartesiano, maior a temperatura. Então, a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Aí ele pergunta, qual é a relação entre as variações da energia interna no processo? Ué, eu tenho que a energia interna, a variação da energia interna, o ΔU, é 3 meios de nR ΔT. Só é em função da variação de temperatura. Pelo caminho 1, eu estou saindo da temperatura A e indo para a temperatura B. Temperatura final menos inicial. Pelo caminho 2, eu estou saindo da temperatura A e indo para a temperatura B. Pelo caminho 3, eu estou saindo da temperatura A e indo para a temperatura B. Deixa eu apagar minha vela aqui. Ora, nos 3 caminhos eu tenho exatamente a mesma variação de temperatura. Se é a mesma variação de temperatura, é a mesma energia interna, a mesma variação de energia interna. Então, a variação da energia interna nos 3 processos são exatamente iguais. Lembra que eu disse a você que a energia interna ela é uma função de estado. Ou seja, ela só depende da temperatura inicial e da temperatura final. Não depende da forma como eu cheguei nessa temperatura final, ok? Só depende da temperatura inicial e da temperatura final. Já o trabalho, na alternativa B, ele pediu do trabalho. O trabalho não é uma função de estado. Olha só, o trabalho na transformação aqui, ó, nesse processo aqui, eu tenho uma expansão isobárica, aonde o trabalho seria a área desse retângulo aqui, ó. O trabalho... Opa, tá ruim para eu desenhar aqui hoje.
O trabalho seria a área desse retângulo aqui, ó. Ok? Esse seria o trabalho T1, essa área. Agora, deixa eu apagar aqui. No trabalho, nessa transformação aqui, ó, ele é nulo. Por quê? Porque não existe, vou chamar de T1', é igual a zero. Não existe variação de volume. Na transformação 2, o trabalho é a área dessa figura aqui, ó, que é menor que a área do triângulo. Ok? Lembrando que nessa passagem da transformação 2 aqui, ó, nesse pedacinho aqui, não há realização de trabalho, porque não há variação de volume. Na transformação 3, nessa etapa da transformação, não há realização de trabalho, porque não há variação de volume. Aqui eu vou ter trabalho, ok? Porém, a área 1 é maior que a área 2, é maior que a área 3. Então, o trabalho na transformação 1 é maior que o trabalho na 2, é maior que o trabalho na 3. Observe, trabalho, ele não é uma função de estado, ele depende do caminho. Por qual caminho que eu vou percorrer? Eu trabalho nessas transformações gasosas. Cuidado, não generaliza isso não, tá? Ora, e a energia? Onde é que eu tenho mais energia? O ΔU é o mesmo nos 3 processos, mas o trabalho não. Então, se o trabalho na transformação 1 é maior que o 2, é maior que o 3, a energia trocada na transformação 1 é maior que a 2, opa, fiz errado aqui, e maior que a 3. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar nos nossos exercícios. Um gás ideal sofre uma transformação. Ih, está escrito errado, ó. Reformação. Gente, desculpa o erro aqui, ó. Uma transformação abaixo representada. Determine o trabalho realizado em cada processo. Então, eu tenho uma transformação cíclica, eu quero o trabalho em cada ciclo que ele executar, em cada ciclo, em cada volta. O trabalho numa transformação cíclica, já discutimos isso, é a área do ciclo, tá ok? Porém, você antes de calcular o trabalho, você tem que pensar num detalhe apenas. Essa área, a área não pode ser negativa, mas trabalho pode. Quando é que o trabalho é positivo? Quando é que o trabalho é negativo? Ele é positivo quando o ciclo é percorrido no sentido horário. E é negativo no sentido anti-horário. Olha, o nosso ciclo está sendo percorrido no sentido anti-horário. Tá ok? Então, o nosso trabalho, vai ser um trabalho negativo. A área, presta atenção, a área não é negativa. Quem é negativo é o trabalho, por isso tem esse sinalzinho de menos aqui, ó. Tá ok? Então, eu tenho um trabalho de 800 joules em cada ciclo. Quanto que eu recebo? Quanto de calor que foi trocado? 800 joules, negativo, em cada ciclo. E a variação da energia interna? Eu saio do ponto C e volto ao ponto C. Num ciclo, eu não tenho variação de energia interna. O único detalhe que você tem que tomar cuidado aqui, e eu esqueci de chamar a atenção a isso, ainda bem que eu vi, aqui está em ATM e aqui está em litros. Ele deu esses fatores de conversão. Um ATM é 10 à quinta e faltou aqui de novo, mais um erro no meu trabalho. Hoje a coisa está complicada. 10 à quinta Newton por metro quadrado. E o volume de 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Por isso que aparece aqui, ó, a base de 2 a 6, 4 vezes 10 a menos 3. E a altura do triângulo, de 2 a 6, 4, só que isso aqui está multiplicado por 10 à quinta, ok? Então, cuidado com esses detalhezinhos na hora de resolver o nosso problema. Agora tem uma outra transformação cíclica. Observe que essa transformação cíclica já está no sentido horário, né? Calcule o trabalho em cada etapa
AB, BC, CD e CA. Então, eu quero trabalhar nessa transformação, nessa e nessa. Qual a quantidade de energia convertida em cada ciclo, ou seja, o trabalho total? E qual a potência da máquina se ela executa 8 ciclos em 5 segundos? Né? Cuidado com os fatores de conversão. Se você observar, no eixo da vertical está tudo multiplicado por 10 à quarta. No eixo da horizontal, não. Ok? Então, vamos lá? Bom, primeira coisa, trabalho no processo AB. O processo AB, cuidado para não errar. Ó, é esse processo aqui, ó. É esse processo isobárico. Você pode calcular o trabalho pela área. Base vezes a altura. A base de 0,2 a 0,5, ela mede 0,2 a 0,7 menos 0,5. A altura mede 3 vezes 10 à quarta. Por que do negativo? Porque o volume está diminuindo. Eu poderia fazer também aqui, ó, trabalho é igual a P, volume final menos o volume inicial. É um processo isobárico, ok? Daria o mesmo resultado. E aí você vai ter no processo AB menos 1,5 vezes 10 à quarta joules. No processo BC, que é esse processo aqui, ó, onde eu aumento a pressão sem variação de volume. Não há realização de trabalho. Só temos realização de trabalho com variação de volume. Então, no processo BC, o trabalho é nulo. No processo CA, eu vou ter uma expansão gasosa, o volume vai aumentar e eu vou calcular a área deste trapézio que você está vendo aqui. Nossa, que desenho horrível. Calcular a área desse trapézio que ficou horrível e eu vou apagar isso aqui. Não é possível, eu consigo fazer um trapézio. Então aqui, ó, base maior, base menor, a altura dividida por 2. E aí você vai calcular o trabalho de CA, 2,25 vezes 10 à quarta. Positivo por quê? Porque o volume está aumentando. Estou saindo de 0,2 para 0,7. Qual é o trabalho realizado num ciclo? É a soma dos 3 trabalhos. 2,25 mais 0 mais menos 1,5. O que vai dar um trabalho por ciclo de 7,5 vezes 10 à terceira joules. E aí ele quer a potência. Olha, potência e trabalho sobre tempo. O que ele disse para nós? Que eu faço 8 ciclos em 5 segundos. Lembra disso? Vamos voltar lá no quadro anterior? Olha só. 8 ciclos, aqui ó. 8 ciclos em 5 segundos. Portanto, vamos passar rapidinho aqui. Se eu faço 8 ciclos em 5 segundos, né, eu posso imaginar aqui, sem nenhum problema, que um ciclo eu vou fazer num certo intervalo de tempo proporcional. 8 ΔT é igual a 5, ΔT é igual a 5 dividido por 8, o que vai dar 0,625 segundos. Num ciclo eu tenho esta quantidade de energia transformada em trabalho, em 0,625 segundos, o que vai dar uma potência de 12.000 watts para a nossa máquina térmica. Legal, né? Bom, terceiro exercício de hoje. Em 1 segundo, o vapor fornece 3.600 quilocalorias ao cilindro de uma máquina a vapor. Esse cilindro vai expandir e vai transformar parte dessa energia em movimento. Eu vou mostrar uma simulação, não com uma máquina a vapor, mas com um motor a diesel para vocês. Durante uma simulação, uma representação desse movimento. Durante esse mesmo tempo, são perdidas 2.400 calorias. Opa, aqui é um erro de digitação, gente. Não, isso aqui eu vou corrigir. Não é possível. 2.400 calorias, eu copiei o problema errado. Deixa eu ver aqui. 2.400 quilocalorias. Eu não sei de onde eu tirei que era joule isso aqui, né?
Eu acho que eu consegui corrigir o erro a tempo de botar na apresentação. Vamos lá? Agora sim. Então, eu tenho na minha fonte quente 3.600 quilocalorias. Eu perdi 2.400 quilocalorias. Então, o meu trabalho é a diferença dos dois, 1.200. Quem é o meu rendimento? É o quanto eu aproveitei de quanto eu gerei, né? Ah, poderia fazer também por aqui, ó. Trabalho, deixa eu botar a caneta. Trabalho, entendeu? Rendimento, 1 menos Q2, 2.400, dividido por 3.600. Poderia ser feito por aqui. Você achar o mesmo rendimento de 33% para a nossa máquina térmica, tá ok? Então, o que nós estamos observando? Que o rendimento ele está associado ao quanto que eu consigo aproveitar de toda a energia que eu tirei da minha fonte de quente. Olha só, calcule o trabalho em joules envolvido em cada ciclo e a eficiência de uma máquina frigorífica. Cuidado que esse aqui é um refrigerador. E no refrigerador, o ciclo é percorrido no sentido contrário. Eu tiro energia térmica da parte interna, do congelador, e mando energia térmica para a parte externa, aquela parte de fora, aquela grade que tem atrás da geladeira. E nas geladeiras atualmente essa grade está até coberta, né? Mas o que acontece? No refrigerador eu tiro energia da fonte fria e mando energia para a fonte quente. Para fazer isso, eu preciso do trabalho da força elétrica, da energia elétrica. Eu preciso gerar essa energia elétrica, então eu tenho que introduzir no meu sistema a energia elétrica. E a energia elétrica faz esse trabalho de tirar a energia do frio e mandar para o quente. E aí nós vamos definir então o seguinte, olha só. Uma caloria é igual a 4,18 joules, né? Aqui eu vou pensar, ele pediu o trabalho em joule, por isso que eu vou fazer a conversão. Eu joguei na minha fonte quente 75 joules, eu tenho na minha fonte fria 50. Como é que 50 virou 75? Eu realizei um trabalho de 25 calorias. 25 calorias em joules, 104,5 joules. Cuidado, ele pede a eficiência. Eficiência não é rendimento, ok? Rendimento é uma coisa, eficiência de um refrigerador é outra. O rendimento nunca é maior que 1. Ele nem chega a 1. No caso de um motor a combustão, ele não passa de 50%, não chega a 50%. Agora, a eficiência já é o contrário. Então, cuidado. A eficiência é o quanto que eu tirei de energia da fonte fria e o quanto eu injetei de trabalho para jogar essa energia para a fonte quente. Então, a eficiência aqui, no caso, ela está dando 2. O que significa essa eficiência igual a 2 e ela não tem unidade? Que o trabalho é a metade da energia tirada da fonte fria. Então, dos 75 joules que saíram na fonte quente, 50 veio da fonte fria e 25 veio do trabalho. Então, eu tenho uma eficiência igual a 2. Ok? Cuidado, não confundir eficiência com rendimento, senão você vai ter grandes dificuldades. Ok? Olha só, vamos colocar aqui mais uma simulação para vocês. Sobre o funcionamento de um motor a combustão. A energia química do Ó, esse videozinho aqui, ele é um vídeo bem explicativo. Eu vou deixar ele correr com a própria explicação para vocês. Deixa eu só... Aí, pronto. Agora vamos lá. energia mecânica. Os motores a diesel, que servem à humanidade há mais de um século, são os motores a combustão mais versáteis e econômicos.
Para liberar a energia química no diesel de forma eficaz, uma forma atomizada do combustível é colocada em contato com a alta temperatura e alta pressão do ar. Esta energia é efetivamente transferida como energia mecânica rotacional. Portanto, a operação de um motor a diesel envolve a produção contínua de alta temperatura e alta pressão do ar. Veremos como isso é. Olha só, pessoal, esse exato momento, nesse momento da explosão do combustível, aqui ele está falando para o diesel, poderia ser para a gasolina, para o álcool. No momento da explosão, você poderia imaginar que isso aqui é a fonte que vai gerar o movimento. É essa fonte, essa quantidade de energia que é a fonte quente. É a energia da fonte quente, ok? Então vamos lá, vamos continuar com o vídeo. É feito neste vídeo. Pistão, biela, manivela e cilindro formam um mecanismo denominado mecanismo de manivela deslizante. Aqui, o movimento linear do pistão é transformado em um movimento rotativo na manivela. Em um motor a combustão, esse mecanismo é devidamente apoiado em um bloco de motor. Pessoal, todo o restante do motor que você vê, tudo que você vê no carro, todo o restante do motor, é para pegar esse movimento do pistão de subir e descer e transferir isso para a roda. Então, o motor a combustão, ele vai pegar esse movimento do pistão para cima e para baixo, né, e vai transferir isso para a roda. Quando você diz que tem um carro de 2, 4, 6 cilindros, 12 cilindros, significa que ele tem 12 unidades dessa aqui, ó, compondo o seu motor, 6 unidades, 4 unidades, independente de ser um motor a gasolina ou de ser um motor a diesel, tá ok? Tudo bem? Então vamos continuar com o nosso vídeo. A cabeça do cilindro, as válvulas e o injetor de combustível são instalados acima do bloco do motor. Quando o pistão se move para baixo, as válvulas de admissão se abrem e o ar fresco de fora é sugado, ou seja, o motor respira. Durante o curso de retorno, as válvulas de admissão e escape são fechadas e o ar dentro do cilindro é comprimido. Durante o curso de compressão, o pistão trabalha no ar. Portanto, a temperatura e a pressão do ar aumentarão a um nível superior ao valor de autoignição do diesel. Uma forma atomizada de diesel é injetada neste ar comprimido. O combustível evapora e sofre uma explosão espontânea descontrolada. Como resultado, a pressão e a temperatura aumentam para valores de alto nível. O fluido de alta energia empurra o pistão para baixo. O ar quente atua no pistão e a energia do fluido é convertida em energia mecânica do pistão. Este é o único curso em que o pistão absorve a energia do fluido. Devido à inércia do sistema, o pistão se move para cima novamente. Desta vez, as válvulas de escape abrem e a exaustão é rejeitada. Novamente, o curso de sucção acontece. Este ciclo, que tem um total de 4 cursos, é repetido continuamente para a produção de energia contínua. Você deve ter notado que há uma cabeça em cima do pistão do motor diesel. Durante o curso de compressão, esta cabeça ajuda a produzir ar que gira rapidamente. Assim, o combustível injetado se mistura com o ar de forma eficaz.
O design mecânico dos motores a combustão, particularmente dos motores diesel, é uma tarefa desafiadora e interessante. Bom, pessoal, vamos parar um pouco com o vídeo, vamos voltar à nossa aula aqui. Deixa eu só... Isso. Então, você observou o seguinte, esse motor a combustão, no caso do diesel, mas seria muito semelhante ao motor a combustão a gasolina. A diferença é que o ar, quando o pistão sobe, ele comprime o ar e nessa compressão a temperatura do ar aumenta. E quando ele fica aquecido, ele fica uma temperatura superior à temperatura de combustão do diesel. E aí, quando ele joga o diesel lá dentro, o diesel explode. Ao explodir, ele empurra o cilindro para baixo. E aí é que há o trabalho. O que acontece nas máquinas térmicas é que de toda a energia que você gerou na explosão, na queima do combustível, que no caso aí foi o diesel, qual seria a diferença para a gasolina? Na gasolina você não teria uma queima por aumento de pressão, você precisaria jogar lá dentro uma faísca. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Você joga uma faísca dentro do cilindro, a faísca queima, mistura combustível, gasolina e ar, ou a mistura álcool e ar, e ao queimar, ao explodir, ela empurra o pistão para baixo e esse movimento, esse trabalho é transferido para as rodas. O que acontece é que nem toda energia gerada da queima é transferida para o pistão. Se você observar, o próprio motor ele esquenta, né? Então, é aí onde vem as nossas máquinas térmicas. Por isso que a segunda lei da termodinâmica diz para nós que é impossível você aproveitar toda a energia térmica. A primeira máquina térmica, curiosidade, tá? É que a teoria que explica as máquinas térmicas surgiram depois da invenção da máquina a vapor. Ela primeiro foi inventada para depois se explicar como ela funcionava. Então vamos lá. Ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? É um chamado ciclo de um motor ideal. Ele consiste em um processo, girar aqui no sentido horário, tá? Onde eu tenho de A para B um processo isotérmico, de B para C uma expansão adiabática, onde há uma diminuição de temperatura, tá ok? Eu tenho uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica e depois uma compressão adiabática. O Carnot percebeu que neste ciclo, quando você faz esse ciclo, a energia gerada na fonte quente é diretamente proporcional à temperatura da fonte quente. A energia rejeitada na fonte fria é diretamente proporcional à temperatura da fonte fria. Então, Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. E aí, eu tenho que o meu rendimento de uma máquina térmica é 1 menos Q2 sobre Q1. Mas se eu estiver operando no ciclo de Carnot, é 1 menos T2 sobre T1. Quando é que uma máquina de Carnot vai ter rendimento de 100%, igual a 1? Quando T2 for igual a 0 Kelvin. Gente, o zero absoluto é aquele estado térmico que nós nunca atingimos. Então, a segunda lei da termodinâmica garante para nós que é impossível ter uma máquina que tenha rendimento de 100%. Traduzindo, é impossível você ter um motor que funcione com a temperatura da fonte fria de 0 Kelvin. Professor, e se eu criar? Aí você reinventou a segunda lei da termodinâmica. E, lembrando, calor sempre do mais quente para o mais frio. Se você está ligado às ciências, deve ter ouvido falar há cerca de quase 1 ano e meio, 2 anos, não, um pouco mais de 2 anos, que os cientistas conseguiram tirar energia térmica do frio e passar para o quente.
né? Se eu pegasse a minha vela, né? Vamos voltar a nossa vela aqui. Se eu pegasse a minha vela, ela fornece energia térmica para a minha mão, porque ela é a quente e a minha mão é a fria, ok? Já fizemos isso inúmeras vezes. Mas o que acontece se eu fizesse o fluxo no sentido contrário? A minha mão ia esfriar e a vela ia esquentar. Espontaneamente isso não acontece. Mas o que alguns cientistas conseguiram fazer que a nível de estrutura atômica, a nível molecular, eles conseguiram fazer a energia térmica sair do mais frio para o mais quente. Professor, isso contraria a segunda lei da termodinâmica? Olha, presta atenção. Quando a gente fala da física, nós temos a física dividida em várias classes, vamos chamar assim. O que nós estudamos é a física clássica. No primeiro, segundo, terceiro ano. Terceiro ano você vai para um pouco de física moderna, de mecânica, de física quântica e relativística. Mas o que é a física clássica? É a física dos corpos grandes de baixa velocidade. Então, dentro do nosso universo, a mecânica clássica diz para nós, olha, a segunda lei da termodinâmica não é contrariada. Quando você vai para a estrutura atômica, o que acontece é que a nossa física clássica não consegue explicar os fenômenos, todos os fenômenos relacionados à estrutura atômica, né? Não consegue explicar, por exemplo, efeito fotoelétrico, efeito corpo. E esses efeitos, vocês vão estudar isso, eu não vou entrar no mérito agora, vocês vão estudar isso no terceiro ano. Então, quando você vai para explicar o efeito fotoelétrico, o que é o efeito fotoelétrico? Você liga a luz bate no corpo e arranca elétrons daquele corpo, ok? Esse é o chamado efeito fotoelétrico, né? Você consegue excitar um material incidindo luz sobre ele, né? E aí, quando esse elétron volta ao estado original, ele pode emitir luz. Um é o efeito fotoelétrico, você excita, o outro é o efeito Compton, que você... Um excita, o outro retira. Eu vou pedir desculpas a vocês, mas agora fiquei na dúvida. Quem é o Compton e quem é o fotoelétrico? Tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Você joga a luz no material, ele bate no elétron e faz esse elétron ganhar energia. O que acontece é que a física clássica não consegue explicar esse fenômeno, né? E tantos outros fenômenos a nível molecular, a nível de estrutura atômica molecular. Então, a física clássica não é aplicada à estrutura atômica e molecular. Ela não funciona bem. E não é só a segunda lei da termodinâmica, não, as leis de Newton e tudo mais. Outra coisa é quando você está trabalhando com corpos macroscópicos a altas velocidades. O que é alta velocidade? Velocidade comparada à velocidade da luz. A física clássica também não consegue explicar bem esses fenômenos, ok? Então, vamos voltar no nosso ciclo de Carnot. No nosso ciclo de Carnot, uma máquina térmica, o rendimento ele é dado em função apenas das temperaturas. Olha só, eu tenho uma máquina térmica operando entre 100 e 0 graus Celsius. A máquina recebe da fonte quente 1000 calorias por ciclo. Determine o rendimento, o trabalho e a energia rejeitada. Rendimento depende da temperatura da fonte quente e da fonte fria em Kelvin. Por isso que eu fiz a primeira transformação. Calculei o rendimento, 27%. Essa divisão aí obviamente não vai dar exata, tá? Vai dar 0,26, 26, 26, eu arredondei para 27. Com o rendimento de 27%, eu calculo o trabalho, 270 calorias, e aí eu perdi 730 calorias, né? Ora, o que você observa então, pessoal? É que quando eu falo de máquinas térmicas, o que você tem que observar sempre? Eu não tenho um rendimento superior, eu não tenho um rendimento de 100%. Segunda coisa, qual é o rendimento de um motor a combustão, um motor a gasolina? Não chega a 50%, ok? Pode pegar o melhor motor de alto desempenho de qualquer carro de Fórmula 1, não chega a 50%. Okay? Os motores elétricos, por exemplo, têm rendimentos muito mais altos. Você tem motores elétricos de 80, de 90, 98%,
do porcento de aproveitamento, né, de conversão de energia elétrica em energia de movimento. Tá? Mas a primeira máquina a vapor inventada, ela tinha um rendimento em torno de 10%. Era utilizada, inclusive, não era nem para gerar movimento de carro e tudo mais, era utilizada para movimentar máquinas de tecelagem. Quando foi criado o primeiro motor a vapor ligado a movimento, o primeiro veículo movido a vapor, eu tinha um motor ligado a um treco lá, um trator, que tinha um rendimento menos de 10% e não andava a 20 km por hora. Um cavalo era mais rápido, bem mais rápido. O que acontece? Nós saímos de um rendimento de menos de 10% para um rendimento em torno de 48% e saímos de 10 km por hora para velocidades aí, com alguns veículos ultrapassando a 300 km por hora. Gente, esse assunto ele é muito apaixonante. Existem muitas coisas ainda podem ser discutidas, mas o meu tempo acabou. Então eu vou encerrar a aula aqui